Começando mais um, salve, salve minha gente tocantinense, amigos e amigas de norte a sul do Tocantins. Aí vamos falar lá de Pedra de Amolar, Almas, Rio da Conceição, Lavandeira, meus amigos do querido Bico do Papagaio. Hoje nós começamos mais um programa e muito felizes mais uma vez em receber aqui sempre mais um convidado muito especial. Esse veio voando, veio a jato, viu? É brincadeira aqui o trocadilho, mas hoje estamos recebendo aqui Coronel Aviador Ricardo Inácio de Macedo, tocantinense. Tocantinense de Porto Nacional. De Porto Nacional. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estava muito curioso e ansioso por essa conversa aqui para conhecer mais desse tocantinense que está aí entrando no desafio de um desafio dos mais duros, né, que pode existir no Tocantins hoje, fazendo uma pré-campanha ao governo do estado. Com certeza. O caminho é duro, mas é um desafio que a gente tem que encarar para o bem do estado, né? Mas, inicialmente, Jerônimo, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com você nesse podcast, né, de poder mostrar um pouco da nossa história, né, porque, às vezes, as pessoas pensam, quem é essa pessoa nova que está chegando? E não é bem assim. Eu sou tocantinense, entendeu? Nasci aqui em Porto Nacional. E as pessoas ficam curiosas para saber. Ficam curiosas, né? Mas nunca abandonei o meu estado, na verdade, né? Vivi muito tempo fora, que eu posso conversar com vocês sobre isso o tempo todo. Mas nunca deixei de estar no estado, sempre, todos os anos aqui no estado. Muito bacana. Para nós aqui é um prazer recebê-lo e a oportunidade de conhecer mais, até porque um dos compromissos desse programa aqui, Coronel, é realmente abrir essa caixa de ferramentas aí e mostrar para o tocantinense quem são as pessoas, quem são os líderes, quem são essas personalidades, quem são essas pessoas que estão aí colocando o seu nome à disposição do povo, que estão aí ajudando a tomar as decisões no estado, para que as pessoas possam conhecer e às vezes até um lado que nem imagina que existe, né? É verdade. E para começar, eu já estou curioso porque quando fala, já está assim, Porto Nacional é aviador. Nascer em Porto, isso é uma predestinação, quem nasce em Porto tem que ser aviador, é? É verdade, eu tenho um histórico muito bom de aviadores de Porto Nacional, né? Se você vai na cidade hoje, você vai numa farmácia, o dono da farmácia é aviador. Se você vai na igreja, o padre é aviador. O padre é aviador. Vem senador da República que já foi aviador. Quer dizer, muita gente. Em Porto Nacional, se você pegar de forma proporcional o número de aviadores com o número de habitantes, podemos dizer que é dos maiores do país, a proporcionalidade entre o número de aviadores e o número de habitantes. No estado, sem dúvida, é a cidade que mais tem aviadores. Isso aí começou, logicamente, na década de 50 ainda, no pós-guerra, quando a sobra de avião da Segunda Guerra, né, muitos aviões sobrando, e o país precisava de um número grande de aviadores, né? Houve um incentivo por parte do governo na formação de aviadores civis. E com isso aí, os jovens de Porto Nacional, né, que já havia uma pista de pouso em Porto Nacional, construída pela Força Aérea. Era o famoso campo de avião, né? Campo de aviação. Naquela época falava isso. Campo de avião. Campo de avião, exatamente. E com isso aí os jovens começaram a se entusiasmar, vendo aqueles pousos dos aviões da Força Aérea, alguma coisa, saíram para fazer seus cursos fora. Em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, faziam seus cursos de aviador e depois retornavam para Porto Nacional. E aí foi formando um incentivando o outro, né? E a juventude se entusiasmada com aquilo, então foi formando cada vez mais e se tornou aí um polo da aviação, isso, na verdade, no estado. Ricardo Inácio foi para onde? De Porto para onde? Para começar a trilhar aí. Isso. Eu fui da geração dos anos 80, né? Era norte de Goiás ainda, e Porto Nacional não oferecia ainda universidades, faculdades, para aquele jovem que terminava o segundo grau. Então, a grande maioria, quando eu chegava nessa fase aí, tinha que procurar uma outra cidade, uma capital. Ou Goiânia, ou Brasília, Cuiabá, Belém, São Luís. Saíam para estudar. De casa em busca do sonho, né? Em busca dos sonhos. E eu, quando já estava terminando ali o primeiro grau, 8ª série, aí comecei o segundo grau no Colégio das Irmãs, e surgiu a oportunidade para fazer uma prova para a Força Aérea, para a Escola de Cadetes da Aeronáutica. Interessante que
chegou, na verdade, um sargento da FAB, que era meu professor, ele tinha recebido de uma aeronave que pousou aí, da Força Aérea, 7 fichas de inscrição, né? E ele havia distribuído essas 7 fichas para os alunos dele, da minha sala. Uhum. E eu tinha ficado de fora. Aí eu fiquei sabendo, poxa, mas não sobrou uma ficha de inscrição para mim? Aí ele, pô, eu não distribuí para fulano. Aí eu falei, poxa vida. Aí de repente no dia seguinte teve um deles que desistiu. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 15 anos de 15 idade. anos. 15 anos. A escola de cadete, você, terminando o primeiro grau da escola preparatória, você já pode fazer, né? Aí ele me deu essa ficha de inscrição, preenchi, levei para meu pai pagou, mandou pelo correio, aquela coisa toda, fui fazer a prova. Nos 7 fomos fazer a prova juntos em Brasília, e só eu fui aprovado de Porto Nacional, e fomos apenas 2 do estado de Goiás inteiro. Eu daqui de Porto Nacional e um rapaz de Ipameri. Ipameri, Goiás. Ipameri, Goiás. Passamos e fomos para a escola, né, com 16 anos de idade. Largou a família. Meu pai foi lá, fomos de ônibus, viajamos aí 2 dias até Barbacena, em Minas Gerais, me deixou lá, entregou lá. E o coração, como é que ficava nesse realmente essa... garoto, 15, 16 anos de idade, quer dizer, viver sem os pais, largar de uma escola militar, no regime de internato, viver sem os pais, foi um desafio grande, na hora do sentimento. E naquela época que não tinha televisão, estava chegando a televisão em Porto Nacional, mas não tinha telefone. Telefone não tinha. Então a comunicação com meus pais era via carta. Né? Carta. Meu pai me largou lá. É uma história. Quer dizer, escreveu uma carta que levava 15 dias para chegar em Porto Nacional, e depois ele escrevia daqui mais 15 dias para chegar lá. Ou seja, a comunicação era de 30 em 30 dias. De 30 dias a resposta, né? O feedback. Entre a ida e a resposta. E irmãos? Tinha irmãos? Sim, eu tenho 8 irmãos, mais uma irmã. Né? E nessa época, é qual? O mais novo, mais velho? Eu sou o terceiro. Dos 8 irmãos. A irmã é a mais nova. Então né? tinha mais 5 para depois ainda. Baixinha. E aí, logo depois que eu estava na academia, né, a gente termina a escola preparatória de cadetes, a gente vai para a academia da Força Aérea fazer o curso superior, como aviador, voando, tudo. E meu pai falece já, cadete ainda, 19, 20 anos de idade, meu pai faleceu aqui. E aí passamos a ser criados somente por minha mãe. Uhum. Né? Foi assim, um desafio grande para ela, com 9 meninos, 9 crianças, adolescentes, crianças para criar. Graças a Deus, hoje ela está aí, guerreira, com 90 anos de idade. A família vivia de quê nessa época? Meu pai era militar também. Era militar Meu já, pai né? era militar do Exército, né? Então certo. A gente tinha pelo menos essa garantia, né, de que a gente não ia passar fome, né? A gente tinha um salário pequeno, mas digno, né? Que dava para sustentar a família. E como cadete não recebia ainda muita coisa, Como né? cadete você recebe, na época, nem era metade de um salário mínimo, né? Era o suficiente para você comprar o seu sabonete, sua pasta, algumas coisinhas assim. E quando seu pai faleceu, não deu um baque aqui, vontade de voltar para casa, não? Não cheguei a cogitar essa possibilidade. Eu acho que eu tinha uma determinação muito grande e gostaria muito de seguir a carreira militar. Eu olhava meu pai assim, o que eu queria ser como militar, ainda mais entrando na Força Aérea como aviador. Então as coisas se encaixaram tanto que foi duro, mas eu não pensei em momento algum em desistir. Né? Eu queria seguir com todas as forças da minha consciência, era aquilo que eu queria. Né? A gente passa dificuldades naquele momento, naqueles primeiros meses ali, né? De longe, sem o pai, pensando nos irmãos que ficaram, a minha mãe cuidando dos irmãos. Comidinha de casa, né? Comidinha de casa, que falta, aquela coisa toda. Mas eu enfrentei o desafio, né? Segui em frente, graças a Deus consegui me formar na Academia da Força Aérea. E após a formação, logicamente, eu fui indicado para a aviação de caça, cujo curso é em Natal, né? A gente vai lá para a base aérea de Natal, faz o curso, e lá conheci minha futura esposa, na verdade, ela é em Natal, ela é de Natal. Na época ainda que eu era aspirante lá, conheci e casamos alguns anos depois. Uma potiguar. Uma potiguar. Né? Aí misturamos aí a família Macedo com a família Dantas. É Dantas? Dantas. E daí desse casamento aí tivemos 2 filhas, né, maravilhosas, sendo que a primeira, com 8 anos de idade, veio a falecer em Brasília. Depois de
Começou com uma dor de cabeça, levamos ao hospital, erro médico ali no início e foi parar... Hospital público? Começou no Hospital da Força Aérea, mas depois ela recebeu alta e agravou o seu caso, levamos para a UTI pediátrica do Hospital de Base em Brasília, que era um hospital referência, com UTI pediátrica. E depois disso, mais alguns dias, foi parar no Sara Kubitschek, que é um hospital referência em Brasília, autorizado pelo presidente da República. Levamos ela para o Sara Kubitschek, passou ali os últimos 3 dias, mas não resistiu. Então foi um baque assim, muito grande para a nossa família. Os primeiros anos, né, eu, como o chefe de família, tinha uma outra filha que era 1 ano e meio mais nova, sustentar a mulher, sustentar a filha. Que idade que ela tinha, coronel? Ela tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Era mais velha. A gente que é pai, ouve uma história dessa e sente cortar o coração. Agora, é duro. Pelo pouco da sua história que eu estou ouvindo aqui, é um coronel, um ser humano já calejado, né? Sim. Já bem experimentado pelas pressões da vida, né? A vida nos ensina muitas coisas. Olha, a gente pensa que a gente vira coronel da noite pro dia e não é assim. É uma vida... Foram 37 anos, viu, Jerônimo, de Força Aérea. De vida dentro da caserna, o tempo todo sendo avaliado, o tempo todo sendo testado, porque na Força Aérea, como nas outras Forças Armadas, você é avaliado. A ascensão, a promoção não chega de graça, né? Ela é avaliada a cada ano. Você recebe uma avaliação a cada ano e vai sendo promovido por merecimento. Aqueles que não são promovidos por merecimento, eles ficam na metade do caminho, né? Para você galgar os postos mais altos, é tudo por merecimento. Isso aí é em função do seu trabalho, da sua dedicação, né? Do seu comportamento, do resultado do seu trabalho, né? E assim que a gente vai galgando os postos. E também em função dos cursos, né? A gente realiza cursos praticamente durante toda a carreira militar, né? A gente, saindo da academia da Força Aérea, a gente vai depois para o curso de aperfeiçoamento de oficiais, como capitão, né? No Rio de Janeiro, passa alguns meses no Rio fazendo esse curso. Depois desse curso tem o curso de Estado-Maior, que é já como major, que é para você ter o acesso a coronel, né? E depois desse curso, ainda a gente faz, que é um curso que tem um paralelismo com o mestrado, que é o curso superior de guerra, da Escola Superior de Guerra, curso de Política e Estratégia, altos estudos de Política e Estratégia. Na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro também, que isso aí dá acesso aos postos mais altos da carreira. Então, é o tempo todo sendo avaliado, fazendo trabalhos, estudando o Brasil como um todo. Mesmo assim, falando, parece fácil, né? Fácil, mas é suado. É suado. Para todos os cantos, a gente, na verdade, a gente é transferido a cada 4 anos, mais ou menos. Com a família toda. Com a família toda. A família tem que se adaptar à nova região, vai a novos conhecendo amigos, o país inteiro. Vai conhecendo o país inteiro. Morou em quantos estados, para ter uma ideia assim, nesse período? Primeiramente, Minas Gerais, depois São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Brasília. Não, Pernambuco, voltei para São Paulo, Pirassununga. De São Paulo fui para Brasília, de Brasília fui para Porto Alegre, de Porto Alegre voltei para Brasília. Isso aí, os lugares onde eu fixei residência. Agora, a Amazônia eu conheci muitas operações. A gente se dirigia para a Amazônia, Manaus, Belém, Boa Vista, passava 15 dias em operação, essa coisa toda. Então a gente conhece o país. Temos que conhecer, né? Porque a função das Forças Armadas é cuidar da soberania do país. Se a gente não conhece o país, como é que a gente vai cuidar dessa soberania? Então, faz parte da nossa missão, né? Da nossa profissão. É um dia a dia estudando mesmo o que é ser patriota, né? Sim, civismo, patriotismo, acima de tudo, né? Nós amamos o nosso país a qualquer custo. Nós juramos defendê-lo com o sacrifício da própria vida, né? Então, ninguém vai mexer no nosso país, não, porque nós amamos esse país. Está pronto para a guerra. Está pronto Coronel, agora, para a guerra. Lembrando aqui essa história, o senhor com 15 anos sai de casa, levado pelo pai, para ir nessa missão. E lembra agora da primeira vez que o senhor chegou em Porto Nacional, já pilotando
um avião? Sim, sim. Mas não foi um caça, não, né? Foi um Tucano. Um Tucano. Tucano, sim. Foi muita emoção voltar aqui de Porto Nacional. Estava em missão? Era tenente ainda, em missão, tenente. Voltei, pude fazer ali uma chegada triunfante ali no aeroporto, recebido por muitos jovens. Interessante, muitos jovens, né? Isso é muito gratificante. A gente pousar no aeroporto, cercado por jovens, os jovens entusiasmados com aquilo ali, e você conseguir passar o entusiasmo para eles também. Muito bacana. Isso é arrepiante, na verdade, né? Eu estou aqui imaginando tudo isso. Foi muito emocionante isso aí, essa fase da carreira ali, né? E até hoje eu tenho um grande respeito e admiração da juventude de Porto Nacional e algumas outras cidades aqui por essa fase, né, que a gente teve, essa representação que a gente fez, uma boa representação da Força Aérea e um portuense, né, fazendo essa representação no Brasil e no exterior, né? Porque eu vivi esses anos todos na Força Aérea e tive a oportunidade também de servir o Brasil lá fora, no exterior, né? Muito tempo? 2 anos. Eu fui designado para ser adido da Força Aérea lá em Israel, né, em Tel Aviv, por 2 anos, trabalhando na Embaixada do Brasil lá, por 2 anos, assessorando o embaixador nos assuntos diversos relacionados à Força Aérea Brasileira, como, por exemplo, na época que a gente estava lá, Israel estava sendo ameaçado pela Síria, com guerra química, né? Pelo Líbano e pela Síria, na verdade. Então, eles passaram a distribuir máscaras de oxigênio para todos os representantes de outros países. A gente recebia de graça uma máscara de oxigênio e levava... E andar preparado. Andar preparado. Você ia para a rua, você colocava na bolsa que se fosse preciso, você teria que usar aquela máscara na rua, né, porque estava em plena guerra, o sistema lá de defesa deles, o Iron Dome funcionando, a gente ouvia o barulho das bombas estourando, clarão no céu à noite, aquela coisa toda. E o embaixador me chamou para uma reunião e pedindo para levantar aí as possibilidades de uma evacuação de brasileiros. Certo. Né? Ele falou, estou preparando 100 passaportes de emergência. Passaporte de emergência, ele tem autonomia. O Itamaraty concede a ele a autonomia para ele emitir os 100 passaportes de emergência. E veja aí com a Força Aérea como é que seria se a gente tiver que remover essas pessoas, evacuar essas pessoas, como é que faríamos isso aí. Então, eu era o representante da Força Aérea, eu tive que fazer contato com o Estado-Maior da Aeronáutica aqui no Brasil e ver qual avião que seria mandado, para onde a gente teria que evacuar essas pessoas, porque na época a Força Aérea não estava com um avião grande. E o senhor estava com a família lá, né? Com a família. Tá? E com a família, e a gente, com a família brifada, orientada, com as cartilhas do governo de Israel. Minha filha, por exemplo, estava no colégio estudando hebraico, aquela coisa toda. E lá no colégio havia treinamento para fazer evacuações. Interessante essa pergunta, porque... As crianças estarem preparadas. Orientadas, preparadas para correr para o bunker, na hora que dispara a sirene. Colocar máscara, correr para o bunker, tudo isso orientado. E minha mulher em casa, às vezes nervosa, aquela coisa toda, me ligava, em casa sozinha, e dentro do apartamento tem um quarto. É um quarto chamado, a gente chamava vulgarmente de quarto bomba, mas é um quarto de proteção contra a bomba. Ele é todo lacrado, digamos, a porta de aço, as janelas de aço, um sistema de ar-condicionado próprio, anti-guerra química, que é na coluna toda do prédio. É um quarto em cada apartamento, então é um sobre o outro, todo com um ar-condicionado exclusivo, com filtro anti-guerra química. Para garantir a sobrevivência ali da família. Ali se bater uma bomba, um míssil ali, não entra, porque são paredes de concreto fortíssimo, como um bunker, né? Então, quando soa a sirene, a gente tem 18 segundos para estar dentro dessa... Os 18 segundos é o tempo que leva o foguete da faixa de Gaza para atingir Tel Aviv. Então, isso estava na cartilha do governo. A gente teria 18 segundos para estar dentro do quarto com tudo fechado. Olha que viver um dia a dia desse aí. E acontecia muitas vezes, o alarme tocava muito assim, né? Quando estava em crise, em alerta, porque o Estado ele entra em alerta de acordo com a situação. O Hamas, que é o grupo terrorista que vive na faixa de Gaza, ele fica lançando aquelas bombinhas quase que diariamente para Israel. Bombinhas de curto alcance, atinge a cidade de Beersheba, a cidade de Ashdod, algumas cidades, fica perto, né?
Aí, de repente, destrói uma casa ali. Israel vai, computa aquilo ali. Isso. E eles nos davam um briefing estratégico no Ministério da Defesa de Israel, mensalmente, falando sobre quantas bombas tinham atingido Israel naquele mês. Mas eles tinham estabelecido um limite de 500 bombas. Quando atingir 500 bombas, nós vamos lá e fazer o que devemos fazer. Eles falavam isso para a gente. Então, quando atingir 500 bombas no ano, Israel lá e faz aquilo que a gente vê de vez em quando aí. Um estrago grande. O estrago. E eles chamavam a gente para mostrar que aquilo ali era feito em função disso, né? Que os árabes, os palestinos, o Hamas, né? Grupo terrorista, isso, o Hamas, o grupo terrorista estava fazendo isso há muito tempo, e tinha que fazer um estrago desse tipo para eles ficarem mais 2 anos sem poder econômico de reagir. Né? Porque se deixar, eles vão fazendo. Então, Israel tem que fazer um estrago grande em cima deles, para eles demorarem a reagir. E aqui, a gente fica aqui no Brasil, não tem nem ideia, do que está acontecendo lá. Mas o senhor participou também de combate? Não, lá, assim, nós fomos convidados a visitar... Só assistir. E ver em loco os estragos provocados pela guerra. Nós fomos até a entrada da faixa de Gaza, de cima de uma colina, o exército lá nos fornece, lá, vamos tudo com coletes, essa coisa toda, um binóculo, olhamos de cima da colina, a faixa de Gaza, a cidade de Gaza, dá para ver, um balneário bonito, por sinal, na beira do Mediterrâneo, vendo lá, e eles mostram para a gente, ó, aquele prédio ali, onde eles escondem armamentos baixo, então dá para ver. Israel monitora totalmente, eles têm drones que cercam a faixa de Gaza inteira, colocadas em balões observatórios, de observação, que ficam monitorando a faixa de Gaza como um todo. Então... E é para a segurança do israelense, né? Porque, imagina, os terroristas a qualquer momento fazem qualquer besteira. Então, por sorte, Israel tem uma forças armadas muito bem equipadas e muito bem preparadas. Né? O sistema de vigilância de Israel é sem comparação no mundo. Né? De defesa aérea, sem comparação no mundo. A sensação de segurança do israelense, apesar de não ter inimigos ao redor, não ter amigos ao redor, só inimigos, a sensação de segurança é muito grande. Então, isso nos dava tranquilidade para viver lá. Você não chegou a pensar assim, não? O que um portuense do pé rachado está fazendo aqui? Olha, no meio dessa confusão? Pois é, mas era emoção, exatamente saber que, olha, de Porto Nacional para Israel, presenciando uma guerra aqui ao vivo e a cores. Assistindo tudo aquilo, vivenciando, né? Vivenciando uma guerra, participando disso aqui. E tive um exemplo assim que eu fiquei maravilhado com aquilo ali, de certa forma, né? Durante os primeiros eventos de guerra, eles vemos as orientações do governo de Israel, e no escritório onde eu trabalhava, no mesmo andar, tinham vários outros escritórios de advocacia, todos israelenses ali, né? Muitos jovens advogados trabalhando ali e outras profissões. E a entrada para o bunker naquele prédio se dava através do meu escritório. Tinha que descer, no meu escritório tinha uma porta com um volante ali, que você abria, dali descia uma escada, via escada, mesmo lá no 8º andar, via escada até o bunker lá embaixo, em caso de acionamento da sirene na cidade. E aí o agente do governo de Israel me chamou e falou: você, em caso de sirene, se tocar sirene, você vai correr aqui, abrir isso aqui, abrir a porta do seu escritório, que as pessoas de lá vão correr para cá e vai descer todo mundo. Eu falei: ciente, ok. Tá ok. Aprendeu também os dialetos lá? Aprendi um pouco. Aprendi a cumprimentar, contar, essa coisa toda. Minha filha estudou o dialeto, a língua hebraica, né, na verdade. Foi alfabetizada no hebraico, escrever de trás para frente, aquela coisa toda. Ela que era minha orientadora nos sinais de trânsito, essa coisa toda. Muito bem. Mas aí, só concluindo ali, aí quando ocorreu a primeira sirene, foi no primeiro ano que eu estava lá, a sirene soou na cidade de Tel Aviv. Aí eu fui lá, fiz o que a cartilha mandava. Fui lá nessa porta de ferro lá, aquele volante lá, abri, deixei a porta aberta, fui lá na porta do meu escritório, abri, e as pessoas todas paradas no corredor. Aí eu fiquei esperando, eu falei, imaginei que fosse automático, já que o israelense já sabia que esse era o procedimento.
e vi que dei 1 minuto, 2 minutos, ninguém correu. Aí eu comecei a chamar, eu mesmo falando, não, vamos descer. Vamos. Então eu comecei a comandar os israelenses para correrem para o bunker. Ele estava aguardando o chamado. Talvez aguardando o meu chamado, mas eu pensei que, pelo que eu era tinha recebido a automático, orientação, né? que era automático. Eu abri a porta e todo mundo corria, mas ficaram aguardando. Na hora que eu chamei, todo mundo correu, descemos para lá. E aí dentro do bunker você espera ali de 10 a 15 minutos, né? De 10 a 15 minutos para depois aí uma pessoa sobe, vai lá, olha na janela, se está tudo ok nas ruas, se está tudo ok, aí chega lá e avisa, ok, podemos sair. E as pessoas que estão transitando na rua, a gente olha lá de cima do prédio, elas param no carro e correm para debaixo dos pontos de ônibus. Que até os pontos de ônibus servem de bunker. São preparados também. São preparados, concreto armado, aquela coisa toda. Foi uma experiência de guerra que a gente, no Brasil, graças a Deus, não tem, né? Somos graças a Deus. Forças Armadas aqui preparadas para a guerra, mas a gente não tem uma experiência assim. Né? E esse tempo todo o senhor, nessas missões, morando fora, mas Porto Nacional nunca deixou, né? Nunca deixei de vir a Porto Nacional. Né? Assim, esses 2 anos que eu morei fora, deixei de vir até ao Brasil. Passei 2 anos sem vir ao Brasil, até aproveitando para conhecer outros países ali no Oriente Médio, né, na Europa. Mas Porto Nacional sempre esteve no meu coração, na minha mente, desde de criança, e nunca esqueci de vir aqui, nunca deixei. Minha família é toda daqui, eu não tinha por que não vir, né? Apesar do meu pai já estar falecido, tal, mas minha mãe, meus irmãos, sempre de Porto Nacional, meus amigos de infância, todos daqui. Então foi aqui que eu cresci, os primeiros anos da minha vida, que eu tive aquela minha formação primária, foi toda aqui, básica, familiar, foi toda aqui em Porto Nacional. Coronel, agora a gente percebe no seu modo de falar o brilho nos olhos, a alegria, a vontade, né, de falar dessa vida dentro das Forças Armadas, nas missões, até mesmo do tempo em Israel. E eu fico aqui pensando, depois de tudo isso, o que leva um ser humano, um cidadão com tanta experiência já nesse mundo, colocar o nome assim para ser pré-candidato a governador do Tocantins? É mais um sonho para realizar? Bem, eu diria que na verdade foi um convite que eu recebi. Né? Foi um convite da sociedade que eu recebi. Né? O partido se instalou aqui, o Partido da Mulher Brasileira, e vendo o que estava acontecendo no país, do estado do Tocantins, né? Que governantes que não concluíam seus governos em função de problemas, de corrupção, né? Denúncias graves, essa coisa toda, viram em meu nome, no meu currículo, em meu nome, na minha postura, um nome que podia se encaixar perfeitamente como uma pessoa séria, né, honesta, que gosta de falar com transparência em tudo, sobre todos os assuntos, e viram no meu nome e me chamaram e fizeram o convite a mim. Eu sei que o desafio é muito, muito grande, logicamente, mas não pude tomar essa decisão sozinho, eu reuni com a família, levamos alguns dias para tomar essa decisão, logicamente, tá? Com opinião da família e de amigos, né, para chegar a tomar essa decisão, mas vimos que o Estado precisava, sim. O que nos levou a tomar essa decisão é que o meu Estado, que eu tanto amo por toda a minha vida, vendo assim entregue às traças dessa maneira, né, descuidado, com estradas esburacadas, hospitais depredados, com equipamentos que não funcionam, pessoas morrendo por falta de UTI, que não funciona, falta de ambulância. Aí você vê escolas depredadas, desorganizadas. São tantos os problemas que eu falei, talvez seja a hora de eu poder fazer alguma coisa. Porque, de uma forma, se nós somos mais gestores públicos do que aviador, sendo da Força Aérea, sendo aviador da Força Aérea, a nossa vida toda, eu diria que 80% ela funciona como nós funcionamos como gestores públicos na Força Aérea. Administrando dinheiro mesmo, administrando tudo. Administração. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão pública, né? E tenho curso de orçamento público, tudo isso aí. Então, eu falei, eu posso utilizar todo o conhecimento que eu herdei nesses 37 anos de Força Aérea e tentar ajudar o Estado. Foi dentro desse enfoque, junto com a família, chamei a mulher, falei, vamos
Vamos partir para essa daí? Vamos. Vamos de mala e cuia, de volta para o nosso Tocantins e tentar acampar lá e começar essa batalha. Foi assim que eu aceitei esse convite para ser pré-candidato, logicamente. Eu queria lhe mostrar um vídeo aqui Ah, e lhe fazer uma pergunta depois desse vídeo. Vamos assistir aqui? sim. Olá, amigos de Tocantins, Jair Bolsonaro. Estou recebendo a visita do Coronel Ricardo Inácio aqui, motivo de satisfação. E dizer que estamos juntos nessa luta para fazer um Brasil melhor para todo mundo, ok? Até um dia, se Deus quiser, Tocantins. Valeu! Quero lhe perguntar, coronel, o que significa para o senhor essas palavras aí do presidente Bolsonaro? Significa que nós, o capitão Bolsonaro e o coronel Inácio, nós temos a mesma origem de formação, né? O capitão Bolsonaro é militar do Exército Brasileiro e eu como coronel da Força Aérea Brasileira. Então eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Bolsonaro à época e tínhamos um pensamento muito alinhado. Nós conjugávamos das mesmas ideias, dos mesmos princípios, né? Então foi a partir disso aí que ele achou que eu devia também, um dia, estar batalhando pelo Tocantins, né? Em busca de moralidade, tá? Levando civismo, patriotismo para o nosso Estado. Tá? É um Estado pequeno, com poucos habitantes, poucos eleitores, mas isso não importava para o Bolsonaro. Ele já tinha uma ideia de levar tudo isso para o Brasil como um todo, né? E um dia, quem sabe, eu estaria aqui no Tocantins, né? Como estou agora, né? Tentando entrar, né, na carreira política aqui, para tentar resgatar essa moralidade. Então, eu acho que isso aí foi um grande incentivo que o Bolsonaro, né? O estupim que o presidente Bolsonaro me deu. E quando o senhor comunicou a ele da sua decisão, do convite que lhe fizeram e dessa oportunidade agora de ser pré-candidato a governador do Tocantins, o que ele disse? Ele na verdade, ele falou, nós vamos ficar neutros ainda, porque ele tem um partido aqui, logicamente, né? O PL tem aqui no Tocantins. E ele não pode, assim, a minha opinião, ele não deveria dar qualquer opinião sobre apoio de um ou de outro candidato, até porque todos que votam nele não são do mesmo partido aqui no Estado. Muitos votarão nele, mesmo de partidos diferentes. Tá? Nós não somos do partido do Bolsonaro, mas temos o apoio do Bolsonaro e apoiamos o Bolsonaro a todo custo. Então, ele estará com a gente por todo esse período, não tenha dúvida. Tá? E agora, coronel, o senhor com essa missão, que não é uma missão, já falamos aqui, que não é fácil, e como o senhor mesmo disse, né, o Tocantins está aí há 16 anos, praticamente, sem um governador concluir o mandato, aparecendo sempre em manchetes negativas até demais. O senhor já pensou nisso também? Em efetivando a eleição? No seu mandato, ser eleito governador do Tocantins. Sim, exatamente. Eu acho que o que aconteceu com o capitão Bolsonaro em 2018, que ele através de uma campanha simples, barata, transparente, ele conseguiu se eleger, é o que esperamos que aconteça aqui no Tocantins. No Tocantins e em diversos estados, né? O discurso do Bolsonaro, as ideias, os princípios que fizeram ele ser eleito em 2018, nós queremos agora que os estados enxerguem isso e com a mesma seriedade, com o mesmo propósito, né, ser eleito. Em sendo eleito, em ter o respaldo dos eleitores, da grande maioria dos eleitores do Tocantins, logicamente nós vamos arregaçar as mangas e tentar fazer o melhor serviço em prol do eleitor, não tenha dúvida. E nosso mote em primeiro lugar, é o combate à corrupção. Para combater a corrupção é não roubar e não deixar roubar. Foi o que o capitão Bolsonaro, né, foi a postura que ele assumiu desde cedo. E tem dado certo. Né? Não roubando e não deixando roubar, sobra dinheiro. Sobra dinheiro para recuperar essas estradas, recuperar os hospitais, recuperar as escolas, trazer uma melhor segurança pública para o nosso Estado, equipar a segurança pública devidamente, né? Trazer emprego, trazer renda para o Estado, fazer o agronegócio crescer com mais ênfase, né? Tudo isso aí, é só não deixar roubar.
Não deixar roubar e não roubar. Eu acho que o mote da nossa campanha tem que ser isso aí, e o trabalho da nossa gestão vai ser em cima disso, não tenha dúvida. Como coronel e nas atuações administrativamente, o senhor também teve ali que lidar com essa questão de conhecer, né, toda essa questão empresarial, comercial, do agronegócio, tudo isso o senhor dedicou também nesse conhecimento? Na verdade, nós somos gestores, como eu falei, gestores públicos. Nós lidamos com as finanças também, né? A gente não vai para uma organização, comandar uma organização sem... Nós recebemos orçamentos para lidar, para gastar naquele ano, e nós gastamos. Nunca, a gente como gestor militar, a gente nunca gasta um centavo a mais do que aquilo que a gente recebe, né? E é esse ensinamento que eu acho que a gente tem que trazer. É gestão pública? Temos que lidar assim com a gestão pública. O dinheiro é do povo. Saber usar honestamente aquele dinheiro, de forma transparente, de forma honesta, não levando um centavo para casa. Eu acho que é isso que tem que ficar claro. E esse é o nosso propósito. Porque se a gente trabalhar dessa maneira, vai ter dinheiro para fazer uma boa gestão desse Estado. Tá? Se você for perguntar sobre plano de governos, não, nós estamos escrevendo o nosso plano de governo ainda. Nós saberemos sim o que fazer em cada área aqui desse Estado. Nós saberemos o que fazer, pode ter certeza. E nós vamos conduzir isso com a maior honestidade possível. Estamos conversando hoje aqui no nosso podcast com o coronel Ricardo Inácio de Macedo, ele que é de Porto Nacional e pré-candidato ao governo do Tocantins pelo Partido da Mulher Brasileira. E eu quero aproveitar esse momento para pedir a você que nos acompanha todos os nossos episódios aqui, que compartilhe o nosso programa, compartilhe os nossos vídeos, curta e siga a gente nas plataformas que estamos em todas elas, né? Sempre pedindo a você que nos ajude a chegar mais longe, a compartilhar o nosso material. Bacana? Então vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui, que eu estou, coronel, muito, muito feliz com a sua presença aqui, que tenho aprendido muito mais essa história sua. Estou gostando muito, inclusive, de conhecê-lo mais ainda pela sua formação, a luta que já travou na sua vida. E perguntar agora, nessa mudança, porque a gente sabe que dentro do quartel, dentro das Forças Armadas, o tipo de relacionamento é bem diferente do que a gente tem aqui na nossa vida de civil comum, né? E eu queria lhe perguntar agora, justamente nessa diferença, hoje, como pré-candidato, como é que está sendo para o senhor essa experiência de falar com as pessoas, de pedir apoio, de mostrar suas ideias, a sua vontade, o objetivo de governar o Tocantins hoje? Como é que está sendo isso para o senhor? Olha, Jerônimo, eu estou me sentindo bem à vontade, sabe por quê? Porque esse convite partiu da própria comunidade, da sociedade, né? Ele vem surgindo aí. Essa expectativa vem surgindo já, não foi hoje ou ontem, não, foi de alguns anos, 2, 3 anos, né? Então eu vinha me preparando, de certa forma, psicologicamente, para encarar esse desafio, assim. Como é que foi esse chamamento aí? Dá para explicar, para a gente ter uma ideia? Dá, nós começamos, fui chamado pela equipe que estava tentando fazer com que o partido Aliança do Brasil se tornasse realidade no nosso país, que seria um partido totalmente de direita, sugerido pelo Bolsonaro, né? E eu entrei nessa equipe desde 2, 3 anos atrás. E víamos já batalhando, distribuindo fichas pelo estado aqui, né? Eu fiquei com essa região de Porto Nacional e cidades circunvizinhas, e já conversando com as pessoas. Então, a gente já vinha nesse embate com as pessoas, convencendo da nossa postura, de qual que era a nossa ideia. Então, e com isso aí, com a chegada não conseguimos, logicamente, fazer com que o partido, Aliança pelo Brasil, fosse homologado em tempo hábil, e optamos pelo Partido da Mulher Brasileira, que tinha os mesmos princípios, logicamente. Recebi o convite e vi que os princípios eram os mesmos, né? E a gente aceitou. E uma exigência foi que a equipe que viesse trabalhar comigo fosse uma equipe de pessoas realmente isentas, idôneas, que não tivesse qualquer relação com a velha política. É esse o nosso propósito. Nenhum envolvimento com a velha política. E as pessoas
tem aceitado. E por incrível que pareça, assim, apesar de eu estar não ser político, ter chegado agora com esse envolvimento político, as pessoas têm aceitado com uma tranquilidade. A gente vai conversando com as pessoas, elas aceitam com uma naturalidade, falando que é isso que a gente está precisando no Estado. Então, estou me sentindo à vontade até nessa lida com o eleitor, com as pessoas nas ruas, no comércio, visitando, perguntando. Poxa, você, eu vi sobre você no Instagram, eu vi sobre você em alguma reportagem. Pô, que interessante, poxa, uma pessoa simples, humilde, que está no meio do povo, que conversa com simplicidade, que realmente quer trabalhar com transparência, com simplicidade, com honestidade. É bom receber isso aí. É uma experiência boa, que a gente realmente, na minha carreira militar, a gente não tinha esse contato assim. Era muito mais profissional, aquela coisa toda, desenvolvendo uma certa atividade profissional. A gente tinha um contato, sim, com a população, a gente fazia missões de atendimento de evacuação aeromédica do espaço em aldeias indígenas, em Fernando de Noronha, e cidades pequenas, sempre fazendo evacuação quando precisava. Esse contato a gente já tinha, né, na Força Aérea. Agora, esse contato com o eleitor, mostrando esse nosso propósito, tem sido interessante e bem aceito, né? Quer dizer, eu estou vendo que está sendo até interessante para mim ver que as pessoas estão aceitando, parece que estavam esperando alguma coisa assim, aceitando o nosso propósito. Está sendo muito bom. Está valendo a pena, então. Está valendo a pena. Valendo a pena. Inclusive, a gente, para falar aqui, foi um pouco difícil, porque o senhor, nesses últimos dias, tem sido uma correria danada, né? Uma maratona de reuniões. Como é que tem sido esse trabalho de pré-campanha do senhor? Nós temos, porque o partido ele se instalou muito recentemente, né? Então nós estamos acertando reuniões quase que diariamente com o partido, com filiados, com pré-candidatos, né? É quase que diariamente nossas reuniões para acertar algumas arestas e planejar o nosso marketing. Até porque nossa ideia é gastar o mínimo possível na nossa campanha. Não queremos fazer campanha cara como muitos fazem por aí. Porque a campanha cara, o que se pressupõe uma campanha cara? É que todo investimento feito na campanha pressupõe-se que terá um retorno para quem investiu nessa campanha. Tem que pagar depois. Tem que pagar depois. Isso aí é por aí. Aí é o germe da corrupção. É aí que começa. Então nós queremos estar isentos disso. Vamos fazer uma campanha só do corpo a corpo, nas redes sociais gratuitas, com o menor gasto possível. A gente vai precisar andar o Estado? Vamos. Temos que conhecer, porque às vezes a informação que vai no WhatsApp ou vai em outra rede social, ela não chega a determinadas pessoas. E a gente precisa mostrar as caras e falar do nosso propósito, né? Então, mas é uma campanha bem barata. É isso que nosso marketing vai ser um marketing barato, se Deus quiser, sem precisar ficar endividado para pagar depois. E essa dificuldade do partido do presidente já ter um candidato aqui no Estado, o senhor não acha que pode prejudicar um pouco mais ainda o seu trabalho? Não, eu acho que não prejudica, não. Sabe por quê? Porque muitas pessoas falam que vão votar no Bolsonaro, mas não vão votar em candidatos do partido do Bolsonaro. Porque as pessoas do Estado é que conhecem os seus candidatos, né? Votar no Bolsonaro, a grande maioria vai votar no Bolsonaro. Não importa se é do partido dele ou não. As pessoas que querem um bem para o país, ou para o Estado até, vão votar no Bolsonaro, né? Independente de partido. Entendeu? Vão votar no Bolsonaro. E nem sempre, não falo só do Tocantins, não, em muitos estados que o partido do Bolsonaro está lançando candidatos a governo, ao Senado, muitos eleitores falam que não vão votar. Não vão votar porque não concordam com a postura daqueles candidatos, porque as pessoas do Estado é que conhecem aquele candidato. E eles sabem que não concordam com a postura desse candidato. É mais ou menos por aí. Entendeu? E hoje, para montar uma chapa majoritária, como é que está o trabalho? Você já tem em mente? Porque tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. Qual seria, então, a chapa hoje na sua mente, como pré-candidato a governador, qual seria a chapa ideal para o senhor montar ali, para o senhor ter uma chapa ideal aqui para concorrer às eleições no Tocantins? Nós estamos nas reuniões para decidir qual seria a chapa ideal. Nós não temos ainda esses nomes. Nós estamos avaliando aí não um só nome, não recebemos imposição nenhuma, nem vamos receber. Tá? É um colegiado que vai decidir sobre essa chapa. Mas do próprio partido?
Podemos até fazer coligação, e precisamos fazer coligação com partidos que nos ofereça candidatos isentos, candidatos que não tenham relação com a velha política, tá? Que não tenham nenhum histórico de corrupção. É isso que a gente quer. E aí nós faremos coligação. Entendeu? Não estamos fugindo de coligação, não, mas queremos uma postura desses que respeite a nossa postura, né? Coronel, sua mãe está com quantos anos hoje? Vai fazer 90 anos. 90 anos. Quando o senhor foi falar para ela, mãe, me chamaram para ser candidato a governador do Tocantins, o que ela respondeu para o senhor? A minha mãe é uma pessoa muito simples, muito simples. Ela falou, foi mesmo, meu filho? Uma resposta desse tipo. Ela não comentou nada assim? Não, ela não teceu comentário, coitada. Ela já está naquela fase ali dos 90 anos que, né, cama, ela infelizmente, ela sofreu um acidente do fêmur, quebrou o fêmur há uns 3 anos atrás, e não conseguiu voltar a andar. Então ela é da cama, cadeira de roda da cama. Mas bem lúcida, né? Está lúcida, graças a Deus está lúcida, gosta de uma piadinha, de rir, essa coisa toda. Mas sobre a minha campanha, ela não fez grandes comentários. Não fez nenhum comentário assim, não. Né? Não, bacana então. Isso serve então como um sinal de aprovação, né? Sim, eu acredito porque que sim. Essa aprovação ela tem que sair de dentro de casa, né? Quem cala consente. E parece, já vi aqui que a secretária do coronel, você não conhece ainda, mas deve conhecer em breve, né? A secretária é a própria esposa, né? A própria esposa. É quem cuida da agenda, quem cuida de tudo. E minha esposa tem uma experiência muito grande na área da saúde. Ela é enfermeira, está formada em São Paulo, e ela já trabalhou no governo do Distrito Federal, chefiando 11 postos de saúde. Então ela tem uma experiência em saúde pública muito boa, que vai poder nos orientar bastante na confecção do nosso plano de governo na área de saúde. Ela tem um grande conhecimento, foi muito respeitada em Brasília, e ela tá largando de mão lá, tudo lá em Brasília, para nos acompanhar nessa campanha e ser minha secretária, logicamente, tá aqui. Certo. Não, nessa pré-campanha, tá? Tá certo. Lembrando. Agora, coronel, hoje o senhor tocantinense, mas com toda essa vivência fora, até fora do país, pré-candidato a governador, se pudesse agora ter a oportunidade de olhar no olho do cidadão tocantinense, desse aí que está lá no interior do estado, que vai ver o senhor através do celular. Quem que é esse homem aqui? É o coronel Ricardo Inácio, candidato. Se o senhor pudesse olhar agora no olho desse cidadão aqui e falar para ele, o que o senhor diria para ele? Tem 1 minuto para falar. 1 minuto, 2 minutos. Pode ficar à vontade, diga aí. Olha naquela câmera ali, então. Prezado tocantinense, a nossa postura, o nosso propósito, né, nessa batalha que está começando agora é exatamente contar, tá, com o seu apoio, de forma que possamos vencer, tá, essa guerra para trazer um futuro melhor para o Tocantins. Futuro para nossos filhos, nossos netos, um futuro bom para o Tocantins. E por que eu falo isso? Porque você tem visto aí, ao longo dos últimos anos aí, que o Estado não tem decolado, não tem crescido, né, por incompetência, tá, por utilizar a máquina pública para proveito pessoal. Isso é vergonhoso para o nosso Estado. Se você quer uma pessoa decente, tá, de palavra franca, tá, pessoa honesta, tá, que vai trabalhar com total transparência e pegar todo o dinheiro seu, do dinheiro que você paga imposto, e retornar para o Estado sem roubar 1 centavo, eu te dou a minha palavra. Não vou roubar e vou evitar que roubem no governo. Pode ter certeza disso, se eleito eu for. Tá bom? Não é campanha. Eu estou falando porque eu estou sendo escolhido para ser pré-candidato a governador. Tá bom? Só falando isso. Muito obrigado aí pela atenção sua. Bacana, coronel. Abriu o coração, né? Sim. Abriu a caixa de ferramentas. Agora, a gente fica muito feliz e grato com a sua presença aqui hoje, nesse episódio. E nós temos aqui sempre o nosso mimo, né? Para o nosso convidado. Deixa eu abrir aqui. Para o senhor tirar aqui, ver se vai gostar da nossa caneca. Pode abrir aí. Opa. Devidamente personalizada.
Jerônimo Cardoso Podcast. Isso. Coronel, comeu o nome, que legal. Tá aí. Coronel Ricardo Inácio Aviador. Né? Ô, aviador, que isso legal. aí. Olha, isso aqui vai ter um bom uso, com certeza. E tá o número do podcast aí, que é o nosso 11º episódio, né? Tá Nós bom. estamos engatinhando aqui ainda, mas graças a Deus, tendo uma grande repercussão no Estado e enriquecendo, né, a nós mesmos e as pessoas também, com muito conhecimento que nós temos adquirido aqui ao longo de cada programa que a gente faz. Coronel, muito obrigado ao senhor pela presença aqui e pela credibilidade. Obrigado, Jerônimo. Obrigado pelo presente aqui. Será guardado e utilizado, com certeza. Isso é muito útil para mim. Bacana. A gente chega numa determinada fase que a gente toma aquele chazinho. Muito bem. Vai ser muito útil. Mas serve para beber também até aquela água que passarinho não bebe. Aquela água que passarinho não bebe. Serve também. Ninguém de ferro, né? É isso aí. E eu gostaria de retribuir esse presentinho aqui com um bonezinho. Deixa eu te falar. Isso aqui é dos Amigos Aviadores de Porto Nacional e Muito região. bacana. Nós fundamos esse grupo lá e anualmente nós fazemos um encontro lá em Porto Nacional dos aviadores. Durante a pandemia a gente não pôde fazer, mas estamos retomando com esse encontro agora em junho em Porto Nacional e você já está convidado a partilhar desse encontro conosco lá. Tá bom? Bacana. Muito obrigado, Coronel. Quer ver? Pode até colocar aí para... Deixa eu ver aqui. A careca, né? A careca aqui tá... Mas vamos ver aqui, colocar direitinho aqui o... Olha aí. Presente aqui do Coronel Ricardo. Prazer pelo aqui. voar pelo prazer de voar. Isso aí, muito bom. Bacana. Muito obrigado ao senhor. Sucesso. Deus abençoe. Tá Amém. bom? Um abraço. Muito obrigado. Tá joia. E agradecendo você mais uma vez pelo carinho, por ter compartilhado, né, o nosso programa, e continue com a gente. Lembrando que na próxima terça, 8 da noite, um convidado muito especial para a gente conversar mais uma vez. Tchau, fique com Deus.